Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ponham sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Louvado seja Deus! Estamos estudando Fazendo Amigos para Deus. O tema desta semana, um modo emocionante de se envolver. Hoje, segunda-feira, os pequenos grupos nas Escrituras. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal. Toque o sininho para que o YouTube saiba que é um vídeo útil. E não se esqueça, ore por esse canal para que Deus nos abençoe e continue nos abençoando ricamente. Bem querido, bem querida, estamos estudando sobre pequenos grupos. Que maravilha estudar sobre pequenos grupos, sobre igreja em célula, sobre justamente o que mais hoje precisamos é de um grupo de afetividade emocional em que nós possamos dividir, compartilhar nossa força e também, muitas vezes, nossas fraquezas, para que então possamos estar inteirados, fortalecidos entre irmãos e comunidade. Bem querido, bem querida, nós hoje temos dois exemplos muito importantes na Bíblia, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Primeiro temos o exemplo de Moisés. Moisés havia libertado o povo do Egito e agora estava caminhando com milhares de pessoas ao seu redor. Alguém, matematicamente, diz que era mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Há dados de que poderia ser menos ou mais. Entretanto, era uma multidão de gente, o que nos interessa. E Moisés estava sozinho para administrar todo aquele povo abaixo de Deus. E era difícil. Moisés ficava muitas vezes o dia inteiro atendendo as pessoas, atendendo o chamado, e de repente o seu sogro, Jetro, enviado por Deus, dá uma ideia fantástica para Moisés. Orienta Moisés que ele deveria dividir toda aquela nação em grupos, e esses grupos deveriam ser chefiados por um representante que levasse ali àquele povo a resolução das pequenas causas, e aquelas causas que fossem maiores, então elas viriam para Moisés. Então Moisés ouviu aquele conselho, aquele saudável conselho, e então dividiu o povo em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50, em grupos de 10. Então foram divididos todo o povo em vários grupos, e ele colocou ali líderes para tomar conta de cada grupo daquele. E o trabalho que Moisés havia de realizar se tornou um trabalho mais facilitado, justamente porque ele teve aquele bom conselho, o conselho divino do seu sogro Jetro. Também, quando chegamos no Novo Testamento, encontramos Jesus. Jesus chamando para si os seus discípulos. Nós encontramos em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, Mateus capítulo 10, verso 1 e Marcos capítulo 3, verso 13 a 15. Quando Jesus, então, chama os seus discípulos, a princípio eram apenas 12. Depois, então, Jesus separa, então, mais 70 discípulos. E depois, mais adiante, nós encontramos ali uma quantidade imensa de discípulos. Aí, se a gente fosse realmente fazer uma avaliação do crescimento da igreja, a gente ia perceber que esses grupos iriam aumentando e se multiplicando, se dividindo e se multiplicando cada vez mais. Então, querido, então, querida, nós encontramos dois exemplos perfeitos na Bíblia, no Antigo Testamento com Moisés e no Novo Testamento com Jesus, de que a igreja ela precisa se dividir em pequenos grupos para trabalhar melhor. Ela precisa se dividir em pequenos grupos para ter uma estratégia melhor, para ter um comando melhor, para ter uma aproximação melhor. Muitas vezes a igreja está ali com aquele grande número de membresia, mas às vezes o pastor não conhece todo mundo, o ancião não conhece todo mundo, e as pessoas ficam ali desassistidas porque não tem ali pequenos grupos. Então, quando a igreja é dividida em pequenos grupos, esses grupos então agora
vão desenvolver, dinamizar, ajudar a fazer crescer, acelerar o crescimento espiritual e acelerar também a missão, para que aquele grupo bem alimentado e cheio de vigor possa então levar essa mensagem para outros. Bem querido, bem querida, a Bíblia tem exemplos fantásticos de muitas coisas. E nós encontramos, tanto no Novo como no Velho Testamento, exemplo de pequeno grupo. Por que não ter um pequeno grupo? Por que não fazer parte de um pequeno grupo? Se você entendeu a mensagem, se é seu desejo fazer parte de um pequeno grupo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, a perceber que essa organização em pequeno grupo, ela é muito benéfica para o crescimento espiritual e para a missão. Me ajuda a fazer parte, me ajuda a estar envolvido na missão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.